Êxodo capítulos 21 ao 23. O estudo desta parte do livro do Êxodo está calculado para compenetrar o coração do significado da sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus. Com este estudo podemos formar uma ideia de um reino governado por leis estabelecidas por Deus. Podemos ver nele também a maravilhosa condescendência de aquele que, não obstante ser o grande Deus do céu e da terra pode, todavia, curvar-se para julgar entre os homens a morte de um boi, o empréstimo de um vestido ou a perda do dente de um servo. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Salmos 113 versículos 5 e 6. Governa o universo e, todavia, pode ocupar-se com o suprimento de vestuário para uma das suas criaturas. Dirige o voo dos anjos e toma nota do rastejar de um verme. Humilha-se a si próprio para regular o movimento dos inumeráveis astros que se movem no espaço infinito e para registrar a queda de um pardal. Quando ao caráter das leis apresentadas no primeiro destes capítulos, podemos aprender nele uma lição dupla. Essas leis e ordenações dão um testemunho duplo, trazem-nos uma mensagem e põem perante os nossos olhos dois lados de um quadro. Falam de Deus e do homem. Em primeiro lugar, quando a Deus, vemo-lo decretar leis que mostram justiça perfeita, estrita e imparcial. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Tal era o caráter das leis, dos estatutos e dos juízos por meio dos quais Deus governava o seu reino terrestre de Israel. Previu-se tudo, defenderam-se todos os interesses, e atenderam-se todas as reclamações. Não houve parcialidade, não se fez diferença entre ricos e pobres. A balança em que se pesaram as reivindicações de cada homem foi afinada com precisão divina, de forma que ninguém pudesse justamente apelar de uma decisão. A toga pura da justiça não podia ser manchada com as nódoas imundas do suborno, da corrupção ou da parcialidade. Os olhos e as mãos de um legislador divino precaveram tudo, e o executivo divino tratou inflexivelmente com todo delinquente. O golpe da justiça caiu somente sobre a cabeça do culpado, enquanto que toda a alma obediente foi protegida no gozo de todos seus direitos e privilégios. Em segundo lugar, quanto ao homem, é impossível ler todas estas leis sem se ficar impressionado com a declaração que, indireta, mas realmente, fazem da sua depravação. O fato de o Senhor ter de promulgar leis contra certos crimes prova que o homem era capaz de os cometer. Se essa capacidade ou tendência não existisse no homem, não haveria necessidade da promulgação das leis. Ora, há muitas pessoas que, se as abominações grosseiras proibidas por este capítulo lhes fossem relatadas, podiam sentir-se tentadas a adoptar a linguagem de Azael e dizerem: pois que é teu servo, que não é mais que um cão, para fazer tal coisa. Segundo Reis 8 versículo 13. Estas pessoas não desceram ainda ao profundo abismo do seu próprio coração. Porque embora alguns dos crimes aqui proibidos pareçam colocar o homem, quanto a seus hábitos e inclinações, abaixo do nível de um cão, estes mesmíssimos estatutos provam, além de toda a controvérsia, que o membro mais polido e cultivado da família humana traz em seu coração as sementes das abominações mais tenebrosas, horríveis e abomináveis. Para quem foram esses estatutos promulgados? Para o homem. Eram necessários? Sem nenhuma dúvida. Mas teriam sido inteiramente desnecessários se o homem fosse incapaz de cometer os pecados referidos. Porém o homem era capaz de os cometer, e por isso vemos que caiu o mais baixo possível, que a sua natureza está completamente corrompida, que, desde a cabeça à planta do seu pé, não existe nem sequer um átomo de perfeição moral. Como poderá um tal ente estar jamais, sem uma sensação de temor, perante o brilho do trono de Deus? Como poderá permanecer dentro do lugar santíssimo? Como poderá estar de pé sobre o mar de cristal? Como poderá entrar pelas portas de pérolas e trilhar as ruas de ouro da cidade santa? A resposta a estas interrogações mostra-nos as profundidades assombrosas do amor redentor e da eficácia eterna do sangue do Cordeiro de Deus. Por muito profunda que seja a ruína do homem, o amor de Deus é ainda mais profundo. Por muito negra que seja a sua culpa, o sangue de Jesus pode lavá-la. Por mais largo que seja o abismo que separa o homem de Deus, a cruz tem-no atravessado. Deus desceu ao ponto mais baixo da condição do pecador, de modo a poder elevá-lo a uma posição de infinito favor, em ligação eterna com seu Filho. Bem podemos exclamar: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. 1 João 3 versículo 1.
Nada podia sondar a ruína do homem senão o amor de Deus, e nada podia sobrepujar a culpa do homem senão o sangue de Cristo. Mas agora a própria profundidade da ruína só engrandece o amor que a sondou, e a intensidade da culpa apenas exalta a eficácia do sangue que a purifica. O mais vil pecador que crê em Jesus pode regozijar-se na certeza de que Deus o vê e declara que ele está todo limpo, João 13 versículo 10. Tal é, pois, o caráter duplo da instrução que pode coligir-se das leis e ordenações consideradas em conjunto, e quanto mais as examinamos em pormenor, mais impressionados ficamos com o sentido da sua plenitude e beleza. Tomemos, por exemplo, a primeira ordenação que nos é apresentada, a saber, a que se refere ao servo hebraico. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas, ao 7º, sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá, se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então, seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Capítulo 21 versículos 2 ao 6. O servo era inteiramente livre quanto a tudo que lhe dizia a respeito. Havia cumprido todas as exigências da lei e poderia, portanto, partir com absoluta liberdade, mas, por causa do amor à sua mulher, ao seu amo e aos seus filhos submetia-se à servidão perpétua, e não somente isto, queria levar também no seu corpo as marcas dessa servidão. O amigo inteligente reconhecerá facilmente como tudo isto tem aplicação ao Senhor Jesus Cristo. Nele vemos aquele que estava no seio do Pai antes que existissem todos os mundos, o objeto das suas delícias eternas, e que podia ter ocupado este lugar por toda a eternidade, sendo seu lugar pessoal e inteiramente peculiar, tanto mais que nada o obrigava a abandoná-lo, salvo esta obrigação que o amor inefável criará e inspirara. Mas era tal o seu amor para com o Pai, cujos desígnios estavam incluídos e para com a Igreja coletivamente cada membro dela individualmente, cuja salvação estava em causa, que veio ao mundo, voluntariamente, humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de servo e as marcas de serviço perpétuo sobre si. No Salmo 40 faz-se provavelmente uma alusão a estas marcas, as minhas orelhas furaste. Este salmo é a expressão do afeto de Cristo por Deus. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meus Deus, sim a tua lei está dentro do meu coração. Versículos 7 e 8. Veio para fazer a vontade de Deus, qualquer que pudesse ser essa vontade. Jamais fez a sua vontade, nem mesmo na aceitação e salvação de pecadores, ainda que certamente o seu coração amantíssimo, com todas as suas afeições, estivesse posto inteiramente nessa obra gloriosa. Sem dúvida, não recebe nem salva senão como servo dos desígnios do Pai. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6 versículos 37 ao 39. Nesta passagem, temos um dos mais interessantes aspectos do caráter de servo do Senhor Jesus Cristo. Em graça perfeita, ele considera-se responsável por receber todos os que estão incluídos nos desígnios divinos, e não só de recebê-los, mas de os guardar em todas as dificuldades e provações da sua carreira de desvios na terra, sim, até mesmo no caso da própria morte, no caso de ela vir, e de os ressuscitar no último dia. Oh, quão seguro está até o membro mais fraco da Igreja de Deus! É objeto dos desígnios eternos de Deus, de cujo cumprimento o Senhor Jesus Cristo é o fiador. Jesus ama o Pai, e a segurança de cada membro da família redimida está em proporção com a intensidade desse amor. A salvação do pecador que crê no Filho de Deus não é, em certo aspecto, senão a expressão do amor de Cristo pelo Pai.
Se um dos que creem nele pudesse perder-se por qualquer causa, o fato indicaria que o Senhor Jesus Cristo era incapaz de dar cumprimento à vontade de Deus, o que seria uma blasfêmia contra o seu santo nome, ao qual seja dada a honra e majestade pelos séculos eternos. Desta forma temos no servo hebraico uma figura de Cristo em seu afeto ao Pai. Porém há alguma coisa mais do que isto: eu amo a minha mulher e a meus filhos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5 versículos 25 ao 27. Existem outras passagens das Escrituras que nos apresentam Cristo como antítipo do servo hebraico, tanto no seu amor pela igreja, como corpo, como para com todos os crentes, individualmente. O amigo encontrará ensino sobre este ponto nos capítulos 13 de Mateus, 10 e 13 de João e 2 de Hebreus. A compreensão deste amor do coração de Jesus não pode deixar de produzir um espírito de afeto fervoroso àquele que pôde manifestar um amor tão puro, perfeito e desinteressado. Como poderiam a esposa e os filhos do servo hebraico deixar de amar aquele que havia renunciado voluntariamente à sua liberdade a fim de que ele e eles pudessem estar juntos? E que é o amor apresentado no tipo quando comparado com aquele que brilha no antítipo? É como nada. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Efésios 3 versículo 19. Foi esse amor que o levou a pensar em nós antes que os mundos existissem, a visitar-nos na plenitude dos tempos, a caminhar deliberadamente para a ombreira da porta, sofrer por nós na cruz, a fim de nos poder elevar à posição de seus companheiros no seu reino eterno e sua glória. Se eu pretendesse fazer uma exposição completa dos restantes estatutos e juízos desta parte do livro do Êxodo, isso levantar-me-ia muito mais longe do que pretendo ir, presentemente. Quero apenas acentuar que é impossível ler esta parte do livro e não sentir o coração cheio de adoração perante esta profunda sabedoria e justiça perfeita, e todavia consideração terna, que permeia todo o assunto. Terminemos o seu estudo com esta convicção profundamente enraizada na alma, que aquele que fala aqui é o único Deus verdadeiro, sábio e infinitamente gracioso. Que as nossas meditações sobre a sua palavra eterna produzam o efeito de prostrarmos as nossas almas em adoração perante aquele cujos caminhos perfeitos e atributos gloriosos brilham em todo o seu esplendor nesta palavra, para o gozo e edificação do seu povo adquirido à custa do sangue de seu Filho. Devo frisar que as festas mencionadas no capítulo 23 versículos 14 ao 19, e os sacrifícios do capítulo 29, visto serem apresentados plena e pormenorizadamente no livro de Levítico, serão tratados quando dos nossos comentários sobre esse livro singularmente interessante.